Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está nos assistindo. Estamos aqui com duas pessoas que vamos trazer juntos um assunto muito interessante a você, policial militar, você, agente de segurança pública, operador de segurança pública de Brasília e do Brasil. Estamos com o nosso amigo Cadmiel, psicanalista, né? E estamos com a doutora Raquel, tendo o privilégio de receber a doutora Raquel nessa data para conversar com a gente sobre, né, a síndrome de burnout, que é uma velha conhecida dos operadores de segurança pública em nível de Brasília. Cadmiel, aí você se apresenta, a doutora Raquel posteriormente se apresenta, para a gente formar essa conversa e auxiliar os nossos policiais militares quanto a esse tema tão sensível. Sou o Major Cadmiel, nós estamos aqui para bater um papo com a doutora Raquel sobre a síndrome de burnout. Ela vai trazer a visão da psicologia e nós vamos caminhar nesse rumo com duas visões, da psicologia e da psicanálise, que em algum momento elas se cruzam, depois andam em paralelo, depois se cruzam novamente. Eu sou psicanalista, sou também estudante de psicologia. Ótimo. Doutora Raquel, sinta-se à vontade. Muito obrigada também. Bom, eu sou Raquel, né? Raquel Fernandes, sou psicóloga, eu sou também especializada em avaliações neuropsicológicas e o burnout é algo que nós vemos muito comumente, né, dentro da clínica. Também sou psicoterapeuta, então, como você falou, Cadmiel, estamos sempre aliados à terapia. A terapia é algo essencial no tratamento, né? No tratamento do burnout. Sem dúvida alguma, né? E tanto Cadmiel, doutora Raquel, nós vemos o burnout ainda com alguns paradigmas, né, que o cercam, algumas teorias, e a gente ouve de várias pessoas algumas concepções muito acertadas sobre o burnout e outras concepções que se confundem, né, com ansiedade, com outras psicopatologias. Mas vamos começar do começo, né? O que vem a ser o burnout? Qual é a melhor definição na figura dessas duas pessoas, desses dois estudiosos, na concepção da gênese do burnout? O que vem a ser o burnout? Fala aí. Bom, o burnout é uma síndrome de exaustão laboral, né? Um estresse crônico ocupacional e ele afeta todas as nossas funções cognitivas. Então, como você muito bem falou, ele pode ser confundido com várias outras patologias. Dentro da clínica, ele afeta a memória, ele afeta a tua atenção, tua concentração, teu foco, ele afeta tudo. Doutora, eu posso falar que o burnout, ele tem multifatores, ele nasce de vários fatores, não só de um fator específico? Com certeza. Dentro do trabalho de vocês, né, do campo militar, é um trabalho extremamente complicado, porque vocês estão expostos a perigos constantes, né, a longas jornadas de trabalho, a sono irregular, muitas vezes vocês tomam decisões muito rápido. E hoje, na psicologia, qual que é, na clínica, a maior dificuldade? Que o burnout ele ainda não é classificado como um transtorno psicológico dentro do nosso livro de manuais, né, que é o DSM-5. Então, dentro disso, nós temos uma pequena dificuldade. Por quê? Porque nós temos o CID-10, que é o livro dos médicos. Isso. Acho que vocês têm alguns médicos aqui também, né? E dentro do livro dos médicos, ele hoje está classificado como exaustão vital. Tá? Então, nós psicólogos, podemos utilizar dessa ferramenta médica para ter mais facilidade, né, na delimitação do que é burnout e o que não é burnout. Até em classificar, né, doutora? Só recuando um pouquinho, então nós podemos falar que a causa do burnout, agora o Cadmiel vai dar o posicionamento dele, nasce de fatores, né, psicológicos, mas que derivam ali de fatores sociais, laborais, fatores biológicos, né, como a senhora citou, o próprio sono, o próprio cansaço, esgotamento físico, a relação entre as pessoas.
a relação entre chefia, a maneira que a chefia, a maneira que o líder ou o chefe ele lida com os seus colaboradores internos e externos. Aí era a relação de hierarquia que é muito presente no meio militar e que isso traz um gancho muito importante, que é exatamente a sensibilidade que o líder, que o facilitador ele tem que ter na maneira que ele delega as missões e da maneira que ele cobra essas missões também. Eu gosto muito de um autor, não me vem no momento o nome dele, mas é o pai da logoterapia. Viktor Frankl. É o Frankl, né? O Viktor Frankl, que ele fala exatamente do sentido. A gente percebe que os colaboradores, os policiais, eles cumprem muito bem uma missão quando eles encontram sentido nessa missão, né, Cadmiel? Sim. Se você pega uma tropa que está ali na esplanada dos ministérios, tem ali 30 manifestantes e eu monto uma linha com 200 policiais, o policial que está naquela linha, muitas vezes ele percebe, o que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido. Porque eu tenho 15 manifestantes, para que tem 200 policiais? E às vezes acontece exatamente o contrário. E aí multiplica-se isso por anos a fios de trabalho, e você vai ter um momento ali que aquele copinho que está cheio de água, e vai ser colocado uma última gota e vai extravasar aquela água, muitas vezes a manifestação do burnout. Então essa relação de chefia, essa relação de liderança e subordinado é muito importante, né, Cadmiel, quando a gente fala em burnout. Começando pelo conceito, esse conceito que a OMS fez, que é ele colocou aqui como um distúrbio emocional que resulta de um estresse crônico relacionado no local de trabalho, relacionado ao ambiente de trabalho. Eu penso que eles colocaram isso aqui no CID-11 exatamente para dar um amparo para as pessoas que precisaram vamos dizer, de algum suporte de dispensa, de afastamento do trabalho e não ser prejudicado. Então eles colocaram isso aqui, eu acho que foi colocado como local de trabalho, mas como psicanalista eu penso que o burnout não é só no local de trabalho. Um casamento pode gerar um burnout, a relação de um casamento, a relação de amizade, a relação de interação entre pessoas em um grupo pode gerar o burnout. Eu digo isso porque eu estou vendo aqui na visão da psicanálise. O Freud já falava em sintomas, em sofrimentos psíquicos, desde 1930, quando ele escreveu aqui, ele escreveu o mal-estar na civilização, em 1930. Então, ele descrevia sofrimentos psíquicos que é exatamente coincide com o burnout. Agora, o que significa você chegar para um médico, você é um PM, chegar para um médico e estar com um burnout lá no seu casamento, o médico vai dizer, não, você não tem amparo, o amparo se for do local do trabalho. E como é que é no seu trabalho? Não, mas beleza, o Coronel Souza Júnior é bacana comigo, todo mundo é bacana, todo mundo, os colegas bem. Aí o cara está com um burnout lá em casa. E aí não vai ter amparo nenhum. E agora o Freud, ele já descreveu esse sofrimento desde a época dele. Depois tiveram outros pensadores que escreveram também. Essa sua fala ela é muito importante, Cadmiel, porque nos faz retratar que o estudo desse esgotamento físico, psicológico, do burnout, ele não é uma coisa atual, né, doutor? Não é atual. É uma coisa que se estuda desde aí do Freud, desde o final do século, desde o início do século passado, se classifica. Ele foi, não tinha esse nome, né? Ele foi realmente materializado doutrinariamente lá na década de 40 e depois teve outros estudos que realmente deu um suporte fático, cognitivo, né, e teórico, né, como realmente um mal que aflige o ser humano e realmente descambou numa realidade fática, numa realidade que a gente vive na sociedade. Principalmente esse século, né, que as pessoas costumam até falar, né, que a patologia mental, a psicopatologia, né, a depressão, o burnout, essas doenças as doenças da mente em geral, são as doenças do século, né? Ou seja, atende a vários. O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que agora está na Alemanha, ele escreveu em 2010
a sociedade do cansaço dele. E ele descreve exatamente essa situação que nós estamos vivendo. É um burnout que ele vê de uma maneira que você se conectar num funil vai parar lá no Freud. Olha o que o Freud escreveu aqui, em 1930. O trabalho é uma fonte de satisfação quando livremente escolhido, mas é também uma fonte de sofrimento quando imposta pela necessidade externa. É interessante essa fala, Casimiro. Eu não sei, a doutora com certeza conhece, a etimologia da palavra trabalho, ela vem de tripalhos, né? Tripalhos é uma forma de tortura. Então, muitas pessoas ainda encaram o trabalho como uma tortura, né? E cabe aí vem a doutrina mais moderna de administração, né? Com várias correntes que procuram exatamente desfazer isso aí, de colocar o trabalho como uma forma também de completude humana, né? De você mostrar para o facilitador, para o colaborador, que aquilo ali faz parte é um estágio natural da vida dele, que se ele completa e se não completa, através do trabalho dele, que o trabalho negativo, o trabalho necessariamente não tem que ser uma tortura, pode ser exatamente o contrário. É interessante a gente falar sobre isso, porque vocês já devem haver visto, e a gente trabalha a diário com muitos servidores que chegam na carreira e não estão preparados, né? Não esperam fazer a transição. O dia a dia da carreira militar, da carreira policial. Então, é muito complicado, principalmente no começo, quando a pessoa chega aqui e fala, nossa, mesmo era isso o meu trabalho? É isso que eu estudei para fazer? Por isso que a senhora falou que está fazendo um teste vocacional. Porque o Freud fala aqui que quando o trabalho é escolhido livremente, ele é uma fonte de satisfação. Agora, quando ele é imposto pela situação externa, por exemplo, você precisa pagar o seu aluguel, você precisa manter a sua família, o emprego que tem é só PM, então eu vou fazer esse concurso, eu vou entrar na PM. Mas não era o que ele queria. Não era o que ele queria. Performar igual ao cara que sempre sonhou e tá lá na linha de frente, prender o bandido e tal, né? Exatamente. Né? Então, quando ele escolhe livremente, é uma satisfação. E daí a gente tira outra lição muito importante, que é exatamente, se você tem a oportunidade de fazer o que você gosta, de fazer aquilo que você é vocacionado, isso pode ser tido como, né, um exemplo de como evitar o burnout. Por exemplo, né, fazer uma analogia básica. O jogador de futebol que realmente gosta de jogar futebol, ele nunca vai se estressar jogando futebol. Em compensação, aquele que está ali obrigado, né, pelo volume de jogos e pela pressão psicológica, que por analogia também parece com a profissão militar, de você estar sendo cobrado o tempo inteiro, criticado o tempo inteiro. A questão da autoridade, da hierarquia é muito importante nesse sentido, porque, como você mesmo falou, uma boa liderança sabe realocar, né, dentro das possibilidades, claro, né? Você escolheu essa carreira. Pegando essa sua fala, doutora, é importante ao líder identificar fatores de um liderado, de um colaborador, de um facilitador que apresente sinais de burnout? Com certeza, com certeza. Existem já sinais sutis que já podem ser percebidos, que é, por exemplo, procrastinação. Você passou uma tarefa para o cara e o cara não está fazendo. Está demorando para fazer. 1, 2, 3, 10 tarefas. E aí, muitas vezes, se o líder não tiver esse tino, ele vai falar que ele está sendo enrolado ou que aquele colaborador é um mau colaborador, quando, na verdade, ele está sendo portador de uma doença psicológica. Ou quando o cara, por exemplo, começa a pegar atestado. Vai ter que estar com estresse pós-traumático. Vai ter que estar com realmente algo sério, uma depressão, né? Então, tem muitos perigos aí. Ele pode começar a consumir álcool, né? É outro sinal. Ele pode, enfim, tudo isso, né, pode ser mal interpretado. Realmente, o mais fácil a se fazer, mal interpretar. O mais difícil é ter esse tato, esse cuidado. A gente pode falar, né, Cadmiel, que cabe à liderança fazer uma análise não somente superficial de cada caso, mas fazer uma análise holística daquele colaborador, daquele funcionário, daquele policial militar, que muitas vezes o que aparenta ser um caso de desídia, um caso de até preguiça ou coisa parecida, pode ser algo muito mais profundo, e aquele profissional
ele pode realmente estar precisando de ajuda. Vamos voltar à análise histórica do Floyd aí. Dentro do organograma da PM é um pouco complicado fazer isso aí, porque no meio militar, o comandante está ali, ele diz, eu quero essa tarefa cumprida. O camarada não cumpriu, ele substitui, mas o outro não quer saber se está com burnout, se a mãe dele está morta ou não. Isso era uma coisa que mas esse modelo de gestão, agora, é isso que eu tô falando, não é um modelo de gestão ultrapassado, né, e que não leva em consideração os fatores temporais, porque a própria administração e a administração pública, ela evoluiu. Isso não quer dizer que, no momento algum, se vai passar a mão na cabeça da pessoa. E digo mais, esse chefe que não está nem aí, ele mesmo pode estar tendo burnout. Ele age desse jeito. Porque ele desconecta das emoções. Essa é uma das características do cara que está com burnout. Por exemplo, se o senhor conhece um camarada que tinha uma vida normal, de repente ele começa a ficar, vamos dizer, sem empatia. Um cara vai pedir uma ajuda, ele se vira. Ele já é uma aparecimento do burnout. Ele começa a perder a empatia. Ele começa a focar só no que ele tem que fazer, e só importa se a pessoa vier ajudar o que ele está fazendo, tudo bem. Mas se eu pedir uma ajuda para resolver uma tarefa dele, se vira, você não é quadrado. Isso é bem comum aqui na PM fazer isso aí, né? E é muito interessante observar essa variante em termos de gestão policial, doutora, porque tanto esse se vira, quanto esse líder, que ele também não sabe que ele está com burnout, ao comprometer o processo decisório dele, tomar uma decisão errada, ou se mostrar, igual se vira, mal educado no momento errado, ele pode estar criando complicadores futuros para a corporação, que depois a gente fica pensando, mas olha, qual é a gênese disso? O exemplo disso aí, os altos casos de autoextermínios na polícia, nas forças militares. O burnout é um dos caminhos mais eficientes, mais eficazes para levar a pessoa ao suicídio. E aí a gente chega à conclusão, o gerenciamento desse estresse pessoal, de entender, de repente eu não estou ouvindo as pessoas porque eu estou comprometido psicologicamente, preciso de ajuda. Ou eu perdi a minha empatia com os outros e vou para operações e falo com o meu colaborador, se vira. Isso, de repente, seja a gotinha d'água que está faltando para levar esse homem ao autoextermínio. Está na hora de mudar essa forma de gestão, de ter uma visão mais holística da corporação, com uma visão mais voltada à psicologia e à psicanálise e à saúde mental dos colaboradores, tendo em vista resultados lá na frente. Diminuição do número de autoextermínio, uma maior satisfação da tropa, maior produtividade, maior produtividade, excelente Cadmiel. Um colaborador que vai chegar esse dia que a doutora falou que ele vai para a reserva ou vai ser reformado, que é a vulga aposentadoria lá fora, doutora, e que ele vai sair da corporação e ele não vai falar mal da corporação, porque ele é um cartão de visita, ele vai falar, a minha corporação é uma excelente corporação, ele é o nosso melhor cartão de visita, e ele vai voltar, como existe hoje os encontros dos veteranos, ele vai sempre manter essa relação harmoniosa com a corporação, e que tudo isso é um pacote de se fazer bem, de viver bem, de se viver com qualidade de vida, que é o que mais a gente procura. No momento que a gente para estudar, para analisar essas variações, burnout, outras patologias, é exatamente para quê? Qual é o objetivo? Dar qualidade de vida ao nosso policiamento, aos nossos policiais militares. Vamos lá? Agora, o que eu falei, esse exemplo do comandante, é porque dentro da função militar é o mais fácil, a maneira mais fácil de um chefe tomar essa decisão, porque ele não vai ser punido. O lado do RDE fala que o líder, o militar, o chefe tem que tratar o subordinado por urbandade e camaradagem. Sim. Então, não, mas o militar, o chefe militar, ele é mais amparado do que o chefe civil, porque o chefe civil tem um diretor, o dono da empresa, que manda ele embora. Essa cultura do imediatismo e essa cultura de ser brusco até na forma que se cobra é um desconhecimento do próprio regulamento. Porque você pode cobrar muito bem do colaborador de uma maneira cortês, de uma maneira educada, de uma maneira objetiva e, antes de tudo, de uma maneira que faça sentido
a esse colaborador, do cara estar ali e saber, não, eu estou em pé nessa esquina, por quê? Porque o índice criminal é alto, então tem sentido eu estar aqui, porque vai diminuir a criminalidade e vai surtir positivamente para a sociedade. Do que, de repente, a história do banco, né, Cadmiel? A doutora não conhece. E colocaram o polícia lá, chamaram o policial e falaram, ó, você tem que vigiar esse banco branco. Por quê? Não, porque sempre foi assim. Aí descobriram que, na verdade, décadas atrás, se colocou alguém vigiando o banco ali porque o banco foi pintado recentemente. Então, irmãozinho, vigia esse banco enquanto a tinta está fresca. Pronto, alguém viu e falou, não, tem que ter sempre alguém ali. Aí virou uma rotina. Exatamente, virou uma tradição, uma cultura negativa sem entender qual é a gênese e qual é a finalidade daquele processo de trabalho. Os processos de trabalho, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, eles têm que ser revistos o tempo inteiro, para ver qual é o propósito, qual é o sentido. E que bom que, recentemente, né, vem mudando as estruturas, estão havendo mais iniciativas dentro da carreira policial em si, de iniciativas de saúde mental, de grupos, de rede de apoio, para que isso vá entrando na cabeça, né? E que reflete na qualidade das entregas. Reflete do trabalho que o policial entrega à sociedade. Eu observei que dentro da estrutura da PM, o coronel pode confirmar isso comigo, de uns anos para cá, a gente percebeu a corporação preocupada com o modelo de cadeira para a gente sentar, uns modelos de cadeira mais confortáveis, procurando colocar o ar-condicionado nas salas. Isso aí a gente observa que isso já é um avanço que a gente vem vendo nesse rumo, né, de trazer mais conforto. Se bem que isso aí pode ser também uma arma secreta, por exemplo. Da polícia vocês têm programas. Temos, Então, graças a Deus. Por mais que não tenha aquela assistência em massa, massiva ainda, mas está ali. Mas está trabalhando. E isso reflete, doutora, exatamente no burnout, porque se você tem um ambiente, né, seja um ambiente interno ou externo, com a maior qualidade, você automaticamente está reduzindo o grau de estresse. Mas é que eu ia falando, de repente pode ser uma armadilha também, ó, vou dar mais conforto, mas em compensação ele vai ter que produzir o dobro agora, e aí? Matar umas horinhas de trabalho no workshop. De repente tem essa armadilha também, mas eu vejo como um lado positivo essas mudanças, porque quando eu entrei aqui na PM, tudo era na base do improviso mesmo. Se vira, resolve aí. Por isso que eu falo sempre que o policial militar é o cara mais improvisador. Essas definições práticas, Cadmiel, é muito interessante quando a gente grava sobre essas nuances que cercam o trabalho policial militar, porque o policial, doutor, ele entende muito bem. Quando o Cadmiel está falando isso aqui, a maioria absoluta dos policiais, eles passam por casos extremamente semelhantes. E eles entendem essa realidade. Então, realmente, né, nós temos uma mudança cultural da polícia, nós temos o melhoramento das condições físicas, nós temos uma busca pela qualidade de vida psicológica do policial e que tem refletido muito bem. E isso tem sido reforçado na corporação. A carreira em si é uma carreira de risco, não tem como negar, é inegável. Lida com morte, lida com violência, lida o tempo inteiro. Como que a senhora vê isso, doutora? Qual é uma das coisas que é bastante tangível na atividade militar? É exatamente isso, e que é muito pouco explorado. É evidente que a gente fala em funcionários públicos, né, convencionais, entre aspas, porque todos têm uma importância muito grande. Porém, nós temos um segmento do funcionalismo público, que são esses militares, principalmente os policiais militares, que se encontram na ponta da linha, na ponta da lança, vivendo todos os dias, vamos supor, dia sim, dia não, no qual eu sou submetido aí para ocorrências com homicídios. E que normalmente esse profissional nunca é chamado para festinha de aniversário. Esse cara é sempre chamado para desinteligência de marido e mulher, homicídio, tiroteio, a mudança de modelo mental o tempo inteiro. Eu saio do homicídio, eu tenho que respirar para atender muito bem uma vítima de uma Maria da Penha. Então, essa mudança de mentalidade, ela é violenta. Sair do homicídio, adrenalina lá em cima,
e daqui a pouco eu tenho que chegar na casa de uma senhora, do senhor, e falar boa tarde, boa noite, senhora, o que está acontecendo aqui? O impacto dessa mudança e dessa variação de hormônios na cabeça do profissional por 10, 20, 30 anos, como é que a senhora entende isso aí? É bem complicado, né? Porque você está numa situação de supervivência, basicamente. O tempo Você inteiro. já não o cortisol não é mais a qualidade lá em de cima vida. o tempo inteiro. Então, que essas pessoas precisam, primeiramente, desconectar, ter momentos de desconexão, ter momentos de conseguir relaxar. Mas você não a conexão desse cidadão que é submetido a isso é totalmente diferente da desconexão do cidadão que está ali na cadeira dele, né, no Ministério da Economia, nada contra o Ministério da Economia, pelo contrário, a gente sabe que o grau de estresse. Exatamente. Acabou, né? Isso nos leva a uma teoria que, na verdade, quem está dentro da polícia sabe que na verdade, é uma tese de que tratar o profissional militar da mesma forma que trata outros profissionais, ele é uma maldade de gestão. Até porque o policial militar, só para a senhora ter uma ideia, ele tem, em média, no Distrito Federal, 12 anos a menos de vida do que o cidadão comum. A média do cidadão no Distrito Federal é 76 anos. A do policial chegou a 64 agora. Nos Estados Unidos, a média é 20 anos a menos. Só pelo fato do cortisol estar o tempo inteiro lá em cima. Então, as autoridades, elas têm que perceber que o tratamento com esse público militar, submetido a essa pressão e esse estresse constante, tem que ser diferente e tem que ter os seus privilégios, que na verdade não são privilégios, porque é meramente uma retribuição de um cara que está vivendo 12 anos a menos. Um dia a menos é muita coisa. Agora a senhora imagina 12 anos a menos. Com um pico de falecimento de 5 anos após a reserva. Bate lá em cima, todo dia, cortisol, cortisol, cortisol. E de uma hora para outra alguém bate no meu ombro, segunda-feira você está na reserva. Aí você vai para casa e fala, quem eu sou, o que eu faço? Cortisol desce de uma vez. E aí, Cadmiel, o que você diz? Você tem aqui? O policial militar é o cara mais complicado para tratar um burnout. Porque o policial militar, quando o chefe não cobra, ele se cobra. Diante dessa ele história, é um eu posso falar que o policial militar está quase num burnout contínuo. Ele se cobra. O policial militar, ele não aceita que ele seja, vamos dizer, tido como menos capaz do que o colega que está com ele na equipe. Tem que estar todo mundo. Se o cara prendeu, da equipe prendeu 10 armas, eu tenho que dar um jeito de prender 10 armas, tenho que fazer 10 apreensões de armas, e às vezes a capacidade mental dele não é suficiente. Se ele não se cobrar, ele pode ir para uma operação e morrer ali. Exatamente. Então ele vive o tempo todo no burnout, porque o chefe não cobra. Vai para a rua, mas ele está se cobrando. Ele vai para casa, ele é cobrado como um cara que é o exemplo da família. O policial militar ele é tido como um exemplo. É o PM aí, ele é quem é o cara que tem o exemplo de moral, o exemplo de boas condutas e tudo, e às vezes o cara tá puto com a mulher e arruma uma confusão, chama a Maria da Penha pra ele, aí, pô, meu cara é policial militar, pô, e acontece aí. A cobrança, ela é sempre num nível maior, né, Cadmiel? Então eu acho complicado o burnout na PM. Eu acho que cada policial militar tinha que estudar o burnout a fundo e ele mesmo procurar ver onde é que ele se encaixa e ele mesmo procurar, porque assim, de uma maneira de cima para baixo é muito difícil. Muito difícil. Porque mesmo se eu digo assim para um subordinado seu, não precisa você fazer, fica tranquilo, vai mais devagar, ele não vai, ele mesmo já está se cobrando. Tem uma cultura institucional em torno disso, né, doutora? Eu compreendo muito bem o que o Cadmiel está falando, mas é muito difícil em meio a esse turbilhão de sentimentos, de serviço, de cobrança. No momento que você é civil, passou para a polícia militar, você já perde 90% dos seus amigos porque você é policial. Né? Você muitas vezes acha que você vai ter o apoio da sociedade, a sociedade é a primeira que vai chegar e todos os dias você vai ver matérias extremamente negativas sobre a polícia. Você vai ter essa cobrança dentro dos quartéis. Pouco reforço positivo. Pouquíssimo reforço positivo. E pegando a fala do Cadmiel,
quando a gente fala, o policial ele tem que parar e ver. Aí eu já falo, Cadmiel, essa é uma obrigação da corporação. É evidente que o indivíduo ele tem a obrigação de parar ali, até por saúde própria. E eu vou ler sobre. Eu já tive burnout, eu tive que parar para ler sobre burnout, né, para me autopreservar. Mas cabe à corporação, como organização, ministrar palestras, fazer isso aqui que a gente está fazendo, Perfil comportamental, traçar perfis comportamentais, o próprio processo de seleção e desenvolvimento da tropa ser voltado para pessoas que têm características do teste vocacional mais resilientes, porque uma pessoa com pouca resiliência, ela vai ter um risco maior de ter um burnout, ou consequências piores, e desenvolver mecanismos durante toda a carreira desse cara, Cadmiel, para minimizar, não dá para anular, mas dá para minimizar o risco de você ter burnout. Uma vez tendo, como que a gente vai amparar esse cara também? Como que a gente vai ajudá-lo a recuperá-lo? Isso aí é uma tarefa bem difícil para o nosso CAPS aí, né? Para elaborar algum programa. Não só o CAPS, né? Mas hoje nós temos, graças a Deus, a DVPC, nós temos os colaboradores externos, né? As pessoas que enxergam a saúde mental, como a própria nossa comandante, Coronel Ana Paula, tem feito um trabalho brilhante em relação a isso aí, no sentido de entender que o nosso homem da ponta de lança, esse cara que tem que ser forte, resiliente, comprometido, que ele prima por uma alta produção, mas ele tem que ter de novo, analogia do futebol, eu tenho que ter um suporte psicológico por trás desse cara falando, irmão, você é excelente jogador, você pode jogar, vamos te dar as melhores condições para você fazer a melhor partida de futebol e ganhar a Copa do Mundo, ou seja, de você fazer o melhor policiamento possível, sem se arrebentar para aquilo ali. A psicoeducação nesse sentido, para o cara mais ou menos ter uma suspeita do que ele tem, porque senão ele vai chegar no limite. Se ele não perceber, tem algo errado comigo aqui, o que será que está acontecendo comigo, né? Doutora, chegou no limite, o que esse cara faz? Ele tem que procurar ajuda. Aonde, por quem? Né? Eu estava comentando com vocês essa iniciativa muito bacana que eu estava atendendo hoje, um delegado que resolveu procurar uma avaliação neuropsicológica. Dentro da avaliação neuropsicológica, você fica sabendo de tudo. Você fica sabendo como é que está o seu nível de atenção, como é que está a tua concentração, qual que é a tua personalidade, o teu perfil de personalidade, o que está alto, o que está baixo dentro da tua personalidade, está com ansiedade, está com depressão, tudo isso. O burnout também é detectável, né? Então, assim, há um estigma muito grande, claro, a gente falava, a pessoa que está ali no olho do furacão, na linha de frente, ele não vai ter tempo de falar, peraí, deixa ele fazer uma avaliação. Ele não quer também. Ele não quer, só que para que ele passe a querer andar de mãos dadas com a saúde mental dele. Sim. Mas o instinto de autopreservação, Cadmiel, ele é do ser humano. Na verdade, ele quer. Mas esse cara, ele é tão especial. Nós temos que partir desse princípio. O policial militar, ele é o único ser humano, entre aspas, o único maluco, porque eu sei muito bem, porque eu já fiz isso centenas de vezes, que vai para uma ocorrência a 180 por hora, atender alguém que eu não conheço e que muitas vezes eu tenho certeza que ele fala até mal da polícia militar e eu vou salvar esse cara 3, 4 horas da manhã. Colocando a minha própria vida em risco o tempo inteiro. Então, é um ser humano diferenciado, especial, que é bombardeado o tempo inteiro, doutora, que é bombardeado o tempo inteiro e que necessita de uma atenção especial. E essa atenção especial ele até quer. Todo mundo quer, porque é instinto de autopreservação, é natural. 4,3 milhões de anos de evolução sobre a Terra, para aqueles que acreditam no evolucionismo, para aqueles que acreditam, né, no cristianismo, foi criado por Deus, Adão e Eva lá, mas todos nós temos um instinto de autopreservação, todos nós queremos sobreviver. Porém, esse cara está tão imbuído, Cadmiel, que ele fala, meu irmão, deixa para depois. Eu desloquei o ombro numa ocorrência e falei, não, como 2 Dorflex aqui, 50 dias depois eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Mas por quê? Porque eu queria continuar servindo a sociedade.
eu queria continuar trabalhando aquele dia. Eu acho uma tarefa bem complicada que a corporação tem, é de conscientizar o policial militar a não ficar se comparando, porque esse é um instinto natural do ser humano de se comparar. Então ele vê o colega dele produzindo X e ele querer chegar lá naquele mesmo limite, e às vezes ele... essa competitividade existe, o coronel sabe, existe automaticamente, ninguém manda competir não, mas, por exemplo, uma vez eu fui para ajudar a apagar um incêndio na Floresta Nacional, e aí ia uma equipe da PM, uma equipe do bombeiro e uma equipe do exército, aí cada um ficava cantando, o bombeiro é melhor, o bombeiro é o melhor, o PM é o melhor, o exército é o melhor. Então essa competição ninguém mandou fazer, mas os caras vão fazendo. Então agora a dificuldade é convencer o camarada para ele não se comparar totalmente, porque existe um limite de capacidade em cada cérebro. Mesmo que ele fez o mesmo curso, o mesmo treinamento, mas cada cérebro alcança um nível. E ele se esforçar para ultrapassar esse nível, é onde ele vai chegar ao burnout. Se ele ficar dentro do limite dele, fica tranquilo, mas o problema é a comparação. É muito difícil dizer para um ser humano não querer se comparar. Por exemplo, eu vejo um camarada, eu sou baixinho, vejo um cara, pô, gostaria de ser alto. Eu me comparo na hora. Ou, por exemplo, eu vou salvar a pessoa que eu não conheço, mas em vez de 180, eu vou a 150, eu vou a 140. Não, mas aí já viu a história que não. Teve um camarada que uma vez, nós saímos aqui da Papuda, daqui da RPB, aqui nós fomos para Papuda, nós gastamos 25 minutos. Imagina a velocidade, naquelas veraneias antigas. A gente levava 12 aí o cara dizia assim, não, daqui até lá. Se fulano de tal, ele saiu daqui, chegou lá em 12 minutos, eu vou chegar em 10, eu vou ser melhor do que ele. Mas essa comparação não existe o tempo todo. Limite humano, né? Até onde o limite Eu acho que é quase inevitável não se comparar. Isso é do instinto humano, principalmente num determinado período histórico, principalmente da figura masculina, né? Que é o espírito de competição, de quem caça mais, de quem leva mais, né, alimento para casa. Isso é desde os primórdios, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a inclusão muito bem feita das mulheres. E que tem uma sobrecarga também, porque nós temos aí os fatores físicos, né, a própria estrutura física, neural, que tem as diferenças fisiológicas e automaticamente impactos completamente diferentes. Tanto são as diferenças entre homem e mulher, que mulheres procuram mais essas redes de workshop, de apoio, de palestras. Elas consomem mais hoje em dia dentro inteligência da maior, corporação. né? Isso é bom, isso é Elas muito sabem que precisa. A mulher, ela por natureza, ela é preocupada com a preservação da espécie, ela quer preservar. Você, Cadmiel, falou uma coisa muito... Como eu, né, na prática, eu vejo muito esse espírito de competitividade e acho inerente ao ser humano, mas você falou talvez o pulo do gato, que é tipo assim, saber o meu limite. Eu posso ser competitivo, porque a competição, inclusive no militarismo, é uma ferramenta de gestão. Eu cansei na Rotan de fazer a equipe A, B e C, e a equipe que pega mais ocorrência tem o churrasco no final do mês. E quem é que vai pagar o churrasco? A equipe que pegou menos ocorrência. Logo, normal. Exatamente. Logo, você tem ali um estímulo à competitividade. Porém, a pessoa tem que falar, não, cheguei no meu limite, daqui eu não consigo passar. Né? E o líder também identificar, falar, irmãozinho, você está bem. Saber que aquele cara não foi feito para aquilo, ou que ele não está bem naquele momento. Porque o próprio modelo de gestão, né, no momento que a gente saiu do modelo patrimonialista, depois foi para o modelo burocrático, hoje entrou no modelo gerencial, que deveria ser gerencial desde 85, com a reforma que teve da administração pública. Mas esse modelo gerencial que procura mais produção e, ao mesmo tempo, embarra no modelo, né, burocrático, que você quer fazer mais, mas esbarra na burocracia. Isso também é burnout, né? Quando você quer fazer e você começa a se esbarrar em pequenas coisas e ver, pô, quero fazer as coisas funcionarem e não consigo fazer. A falta de autonomia na tomar uma decisão desperta o burnout. E aí a gente voltando, né? Tem vários fatores. É interessante quem está nos ouvindo saber disso. O que é o burnout?
é uma disfunção neural com vários fatores que pode explodir aquilo ali de uma hora para outra. E principalmente, não é uma fraqueza individual. Exatamente. Não é uma fraqueza, né? E é importantíssimo entender quais são os limites. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui na psicoterapia que ajuda o indivíduo a reconhecer o seu limite e se perdoar. Perdoar quer dizer assim, eu não consegui sair, mas porque eu não tinha condição. Né, que a pessoa não conseguiu salvar alguém, alguém acabou morrendo. E ele se perdoando, ele elimina uma coisa que o Freud falou muito, que é a culpa. A culpa é uma coisa terrível. Então, o policial precisa aprender a se perdoar e saber que o limite dele foi só até ali, ele fez de novo, nós entramos sem querer fazer competições, mas sendo extremamente justo, a possibilidade de um trauma grave numa atividade policial militar que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, junto à comunidade, sendo chamado só para coisa ruim, a possibilidade de você ter uma situação fática, um fato que lhe gere um trauma, é muito maior do que uma atividade laboral que é mais tranquila. E como que eu vou gerenciar esse trauma, Cadmiel? Vamos lá. Bati na parede, cheguei no meu limite, tenho vários traumas, entrei em tiroteio, morreu gente, tentei salvar gente morreu, teve ocorrências bem-sucedidas, ocorrências mal-sucedidas, estou percebendo que eu estou arredio, estou percebendo, né, que a minha função neural é esquecimento, estou começando a perceber que algo não está normal fisiologicamente comigo. Como que eu busco ajuda e onde que eu vou? O que que eu tenho que fazer? Para esse profissional que está nessa situação de falar, caramba, estou no meu limite, o que que eu vou fazer? A psicoterapia é o início. As abordagens eficazes. Tem a psicanálise para a compreensão dos conflitos inconscientes, das exigências internas do superego, a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma dica que a gente está dando para o policial que quiser procurar. Psicoterapia é um tratamento psicológico. Psicológico. Agora, as abordagens, procura um psicanalista, procura um TCC, terapia cognitivo-comportamental. Isso são modelos de correntes da psicologia, né? Que pode ajudar de diferentes formas. Também eu acho o policial. Mencionar, tem um que é aceitação e compromisso. Sem aceitação e sem o compromisso com você mesmo, você não vai. Onde vem isso aqui? Para reconhecer os limites e eliminar a culpa, porque, né? Se você quer ir no médico para ele começar a te medicar, você vai, pode ir. Doutora Raquel, quando a senhora fala em aceitação, é o quê? Primeiro, aceitação. De que você precisa de ajuda. Sim, mas para começo de conversa, o que a gente tinha comentado, aceitação da minha profissão, aceitação do que eu faço, né? Meu dever. Meu dever, eu escolhi essa carreira, da minha carreira, né? E depois disso, claro, como eu vou, aceitação dos meus limites. Segundo lugar, aceitação dos meus limites. Eu não vou me provar melhor que o coleguinha só porque sim. Eu não vou colocar minha vida em risco para salvar a vida de outra pessoa só porque sim. Porque, né, eu dou valor à minha existência e eu vou superar os meus limites de forma saudável, né? De forma saudável. Não sei até que ponto aí vocês concordam. Não, sabe a frase da senhora. Agora, quando chega esse limite ao ponto de procurar as psicoterapia, procura um psicólogo para início de conversa, para entrar na psicoterapia. Lembrando o nosso policial militar, né, nosso público de operadores de segurança pública, também, por que não falar privada, né? Você pega um vigilante desse, está no banco 24 horas por dia, entra gente, sai gente, o cara nunca sabe se vai ser assaltado ou não assaltado, também o estresse é constante, né? Pegando esse público, a primeira coisa a entender com isso aqui é que a psicologia e a psicanálise não é coisa do louco, né, doutora? Temos que quebrar esse paradigma. Pelo contrário, é coisa de gente inteligente que quer preservar a vida. Quer preservar a vida, otimizar a performance, quer preservar a saúde cognitiva, mental dele, quer entender como é que ele pensa, igual nesse caso do profissional que procurou a senhora. É como um mapa de como você funciona. Isso. É uma ação extremamente inteligente por parte do profissional. O conselho que eu daria, a sugestão que eu daria, procura, a princípio, um psicólogo. O psicólogo vai fazer uma avaliação e vai dizer, não, você fazer
terapia e tração tal. Aí ele vai. diagnóstico. Existe a variedade grande de terapias que pode ser feita pela De psicologia. testes psicológicos. Agora chega um momento que só a terapia não resolve. Existe uma reposição de hormônios, reposição de algumas vitaminas, que aí vai um psiquiatra. Aí o psiquiatra complementa, porque tem coisa que... Como que essa variação de hormônio ela compromete a função da neurológica, psicológica, laboral do policial? Ela completa totalmente. Por exemplo, existem depressões gravíssimas que não tem Lembrando terapia que que o resolve. burnout ele leva também à depressão. Depressão profunda, depressão do burnout é profunda. Então, se por exemplo, se a pessoa está com deficiência de vitaminas, a principal B12 e a D, se a pessoa está com deficiência de outros hormônios, são vários hormônios, qualquer desequilíbrio hormonal já era, não tem psicoterapia que repõe o hormônio, então tem que ser um psiquiatra para fazer essa reposição. Nós temos, graças a Deus, doutora, nós temos um suporte hoje de saúde muito bom na Polícia Militar, né? Inclusive endócrinos. É importante para o policial militar fazer uso do nosso sistema de saúde, indo no endócrino, Cadmiel, e mensurando esses níveis de hormônios para saber como que ele está? Importantíssimo, importantíssimo. Como eu já falei, se você está com uma deficiência de alguma vitamina ou de hormônios e vai fazer psicoterapia, não vai surtir efeito, você vai continuar com insônia, vai continuar com falta de libido, por exemplo. Uma das coisas fortes no burnout é o desinteresse sexual, a falta de libido. E ele tem super razão. Tem muita gente que não sabe que deficiência de B12 dá depressão, deficiência de vitamina D dá depressão. Então tá tudo ligado, né? Mente, corpo. O ser humano é holístico. Isso, se você tratar só de uma parte e deixar a outra, já era. Excelente. E aí vem uma coisa que eu sempre falo, em todas as palestras minhas eu falo, musculação. Todo mundo vai fazer musculação. Por que musculação, Cadmiel? Vamos lá. É porque a musculação, ela é uma atividade física, tudo bem. Qualquer atividade física é boa. Os médicos sempre recomendam, faça uma caminhada, porque sabe que é a coisa mais fácil que o camarada fazer. E eu não vou entrar em detalhe o porquê. Mas a caminhada, ela tem uma diferença da musculação. Ela é atividade física também, mas quando você está fazendo uma caminhada, você está fazendo botando os seus neurônios para funcionarem, formando quadros visuais onde você vai caminhar. Nós formamos a cada 40 milésimos de segundo a gente forma um quadro mental onde a gente vai caminhando. Então, esse funcionamento desvia de um buraco, desvia de um cachorro, passa pela sombra, Ele passa pelo lá sol. os primórdios, quando o homem ainda era caçador. E aí os neurônios estão funcionando. Esse é um benefício bom da caminhada. Agora, a musculação, ela produz miocinas. E as miocinas que faz o benefício para os neurônios. Inclusive, uma muito forte, que é conhecido dos psiquiatras, de quem trabalha também com a neurologia, né, os neurologistas, é o BDF. O BDF ele só é produzido com a musculação. É a mais nova descoberta da neurociência. Então, você faz musculação, você produz BDF. O BDF, o que ele faz? Ele protege os neurônios que já existem e força o aparecimento de novos neurônios no hipocampo. Antigamente acreditava-se, né, que o neurônio que você morria com o número de neurônios que você nasceu, né? Não, hoje agora, já se em qualquer idade. Erra isso aí. Essa semana eu mandei um vídeo desse para um colega, mais ou menos da minha idade, ele falou assim, Cadmiel, isso aí tem que mandar para os meninos novos, agora tem que procurar uma rede, uma praia. É exatamente o contrário, né, Cadmiel? É exatamente. Eu falei, hora de formar novos neurônios, novas fibras musculares. Então, pode acreditar, porque não é um achismo que eu estou falando aqui, são as descobertas da neurociência. Eu sou fã da Suzana Herculano Rossel, ela que fez o cálculo de quantos neurônios nós temos. 86 bilhões de neurônios foi a Suzana Herculano, uma brasileira que é responsável por essa contagem. Potencializar sinapses, que pode aumentar esse... Sim. Agora, por exemplo, essa questão já do funcionamento dos neurônios, aí precisa de um neurologista para indicar a quantidade de ômega 3 que toma, de vitamina B12 e tal. Isso aí não é a nossa parte, a gente está só dando uma indicação. E lembrando que o burnout, voltando ao tema principal, uma das
das ações que ajudam a combater e a mesmo a restabelecer né, a sanidade, a saúde A vontade de psicológica, viver. é a atividade física, né, doutora? Não, mas eu bato sempre. Musculação. Escreva aí, musculação. Tem que fazer Porque musculação. Tem que fazer O musculação. Miguel Nicoleles. Primeira vez Ó, que Cadmiel tá até fortinho eu fui aqui. sedentária até metade da minha juventude. Ainda tá, minha juventude ainda A gente pesquisa. Mas a primeira vez que eu busquei atividade física foi depois de uma depressão. Não foi porque já de criança me... Vamos pegar o caso prático da senhora. Como a senhora se sentiu? Né? Situação de depressão, tá, sofreu. Aí começou a fazer atividade física, O que musculação. aconteceu comigo? Aconteceu que quando caía à noite, eu acho que estava num momento que eu não estava feliz no meu emprego, né? Eu Parava para pensar parava demais. para pensar demais, não sabia muito bem o que ia fazer. E quando a noite caía, e é sempre assim, né? Tem um efeito fisiológico a depressão. Quando a noite cai, você se sente completamente deprimido, né? Os seus níveis de serotonina caem muito e fica uma tristeza, né? Um vazio muito grande. A pessoa diagnosticou isso aí, doutora. Tem que fugir desses momentos. Se a senhora diagnosticou, percebeu, é nesse horário que eu não me sinto legal. É nesse horário que eu vou para academia. Isso, Caiu ótimo, à noite, excelente. deu 5, 6 horas da tarde, Ótimo. vou pegar minha trouxinha e vou embora para academia. Chama uma amiga, chama um amigo. Vamos embora, vamos mexer, vou me manter em movimento. Muito bom. Um dos meus professores da neurociência é o Miguel Nicoleles. Vocês conhecem o Miguel Nicoleles? Ele dá muita ênfase nessa produção do BDNF, que ele só é produzido na musculação. Muito Então, bom. você produziu, ele vai ajudar os neurônios a funcionarem. Mas se não quiser, não quer fazer musculação, não é atlético, vai nadar, vai fazer Isso. alguma outra coisa. Começa, só começa. Mas tem que Caminhar. fazer alguma coisa. Eu, particularmente, Tem eu tive carreira burnout. policial, vocês são bastante atléticos. Eu, particularmente, tive burnout, né? Fazendo 3, 4 cursos de pós-graduação ao mesmo tempo, né? Mais trabalho, na época no 6º Batalhão. Uma das únicas coisas à época que fazia eu, tipo assim, sair daquela situação do burnout era caminhar ou correr. Tipo, é a hora que o seu cérebro ele entra em outra frequência e ele esquece aquele aprisionamento ou aquela sensação horrível de que parecia que todos os sintomas estavam explodidos. Se alguém ligasse com uma moto no meio da rua, parece que estava ligando uma moto dentro da cabeça. De tão que os sentidos, o cortisol sobe automaticamente, a frequência cardíaca sobe e cria uma desconexão total e altera todos os sentidos. E aí você percebe, não de quem ouviu falar, mas aqui só aqui nós temos 2 casos práticos. A musculação, querendo ou não, melhorou bastante o quadro clínico da senhora. E no meu caso, à época, eu tinha que caminhar, chamar meu irmão, chamar meu sobrinho, irmão, vamos caminhar. Porque aquilo me, quebrava aquele elo do burnout. Isso aí Em relação com o que você falou e com o que o Cadmiel muito bem falou, a cobrança excessiva. Você chegou até aí por 4 cursos. Para que você vai fazer 4 cursos? Você tinha essa necessidade? Você se cobrava muito. É uma característica da personalidade. Então, para que tu vai fazer a avaliação? Ou a psicoterapia, ou os 2, preferencialmente. Cara, eu sou assim, eu me cobro muito. Você tem essa consciência? A maior parte dos policiais que se cobram muito não tem essa consciência que o Cadmiel trouxe pra gente. E lembrando que nós evoluímos. Eu aprendi a lidar com essa pressão. Hoje eu faço até um pouco mais que isso aí, às vezes tudo ao mesmo tempo. Só que eu sei quando eu estou chegando no meu limite. Começou a adormecer, estudou demais ali, senti dando uma formigadinha. Falou, opa, hora de parar, hora de relaxar, vou fazer outra coisa. Ou seja, a importância do autoconhecimento. Não adianta. O Cadmiel falou uma coisa certa, todo mundo tem um limite diferente. O meu limite não é o limite da senhora, que não é o limite do Cadmiel, um às vezes é um pouco maior do que o outro. Naquele momento da vida, porque tudo muda, tudo evolui e às vezes até involui, e o autoconhecimento é primordial. Agora, uma dica bem interessante que tiver identificando essa entrada na depressão,
estar sempre perto da pessoa que você mais gosta e fazer alguns contatos físicos. Não estou falando do sexo, não. O contato físico da demonstração de valorização, Aí de amizade. a gente traz aquela situação das células espelhos, né? Dos neurônios espelhos, né? De sentir a empatia, de sentir às vezes até aquele sentimento de que eu tenho que estar bem para cuidar da pessoa que está do meu lado. Exato. Eu tenho que me cuidar para cuidar das pessoas. Do outro, né, do parceiro, não vamos sobrecarregar o parceiro. Isso, não ajuda o outro. Não, quando a gente ajuda uma pessoa a atravessar a rua, já pega a psicologia positiva, atravessar a né? rua já traz do reconhecimento, de se sentir útil. Talvez esse seja um grande vício do policial militar, né? Aquela história que a gente falou no começo, se sentir útil, de servir ao próximo, mesmo aquele que ele não conhece. Mais dicas, Cadmiel. Vamos lá. Então, bom, estamos caminhando para o fechamento, né, Cadmiel? E a gente, né, fazer fez caridade. Um aparato, né, dessa vida do policial que é tão complexa, que é tão diferenciada da vida do cidadão comum. E aí, né, até caminhando para um fechamento, quais são as dicas realmente que a gente eu daria depois fora a educação física que a gente já falou, fazer caridade, útil, fazer caridade é muito importante, fazer caridade, e principalmente se você ajuda uma instituição lá que você simplesmente ajudou lá, é muito bacana. Muito e a outra coisa, tudo isso tem, e lembrando que tudo isso tem vazamento científico, né, doutora? A gente não está tirando isso aqui do empirismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Tudo tem caráter científico. Eu faço um paralelo. A neurociência, ela vem para ajudar muito os psicólogos. Se eu pudesse falar com cada psicólogo, dizer, faço neurociência. Que é uma coisa que ela complementa, abre mais a visão da gente mesmo, para compreender que um psicólogo não está falando uma coisa porque ele pensa que é. Não existe uma comprovação científica. A neurociência, ela veio confirmar a psicologia, né, e a psicanálise. Ela praticamente mostra que essa parte estrutural do cérebro, ela anda de mãos dadas exatamente com o que já falava a psicologia, a psicanálise, provando na prática a importância dessas temáticas. Participar de alguma atividade que ajude a ter a elevação espiritual, né? O lado espiritual, não falando de religião, mas de espiritualidade. Lembrando até que César e Lombroso, né, quando escreveu a Criminologia Positiva lá atrás, lá em 1800 alguma coisa, quando falava das características do criminoso, ele já citava a situação da espiritualidade. Ele já citava a importância da espiritualidade para a parte neural. E que tem vários estudos, né? Que até os campos de funcionamentos neurais, de acordo na maneira que você ora, que você reza, que você busca ali um ente muito maior do que nós, faz o cérebro trabalhar de verdade, diferente, de uma forma diferente, e que traz N benefícios para o ser humano. Um dos primeiros passos do isolamento é negligenciar a espiritualidade. Ele negligencia a comunidade que ele frequenta, ele já vai deixando, depois ele começa, esse isolamento vai se expandindo, numa espiral. Em suma, o ser humano ele é trino, né? Alma, corpo e espírito, e aí a gente começa a perceber que essas patologias, elas começam a mexer exatamente com isso, né? Eu começo a ter um descaso com o meu corpo, eu começo a não ligar para essas alterações mentais, psicológicas, eu começo a abandonar essa parte espiritual. E aí a solução é o resgate disso tudo. E passa pela socialização, pelo movimento, né? Ele falou, isolamento é se manter em movimento. Então, um dos pulos do gato, né? Se manter em movimento. Se a gente pegar, né, até trazendo a criminologia, né, os fatores mesológicos, biológicos e sociológicos da atividade policial, que ela começa a se estreitar pelo teu campo de atuação. Por isso que eu falo, Cadmiel, se não tiver um amparo institucional muito bem feito, muito bem consolidado, com uma base na psicologia, com a base na psicanálise, com a base muito forte na medicina preventiva, psicologia preventiva, né? Com ações voltadas ali a fortalecer a parte legal também, porque a frustração de você, vamos supor, policial de rua, prende um indivíduo aqui,
Aí você está na delegacia, esse cara sai antes de você do que você fica lá fazendo a tua ocorrência. Você pega um indivíduo que matou uma criancinha, aí você vai olhar a ficha do cara, o cara tem 30 passagens. Esse cara nunca podia estar solto em sociedade, porque o direito ele fala isso. Caráter preventivo, retributivo, devolutivo, da pena lá da LEP, da 7.210. E por que esse cara está fazendo na rua? E aí eu vejo que o meu trabalho, ele fala para eu fazer isso aqui, mas na prática o que eu faço parece que eu estou enxugando o gelo o tempo inteiro. Como que eu lido mentalmente com isso? Com a psicoeducação. O Freud fala que a personalidade completa ela tem que ser composta de frustrações, conflitos e frustração e perigos. Não falta nesse caso. Então, perigo também frustrações, não. Conflitos e perigos. Então o policial ele tem que ter esse conhecimento aí. Estudando a mente dos PM já, né, Cadimel? Mas em suma, né, retirando as brincadeiras, ele retratou muito bem do que é a atividade policial. Então, o policial, o profissional de segurança pública e privada, ele tem que reforçar essas áreas, né, Cadimel? Com essas coisas todas que a gente está falando aqui. Se as outras atividades já tem que buscar um reforçamento, imagina a atividade policial. Agora, a responsabilidade pessoal é muito grande nesse reconhecer os seus limites, mas a responsabilidade do chefe também é importantíssima, claro. Porque o chefe ele tem que ter o conhecimento que cada cérebro, eu não estou falando já nem do lado físico, da força física, o cérebro tem seus níveis diferentes. Claro, embora claro. Não, eles fizeram o mesmo curso, estão todos juntos com o mesmo, mas não, cada um tem diferente do outro. Então não adianta, vamos dizer, querer nivelar todo mundo pelo mais alto, pelo cara que tem um nível mental mais alto e querer que os outros vão entrar em sofrimento e vai gerar um burnout. Diferenciado. É por isso a importância do profissional, doutora, que a gente, né, já chamou de oficial de dia, CPU, Fox, etc., que é quem libera o policiamento para atividades de rua. De você conhecer cada um dos seus colaboradores, conhecer cada um dos seus policiais, e de manhã ali na liberação do policiamento, ou no começo da noite, você olhar para o cara e falar: você não está bem. Irmãozinho, isso, você não vai hoje. Alto grau de estresse, N problemas, né, o que a gente já falou, pressão interna e externa e uma arma na cintura. É uma combinação bombástica, né, explosiva, se não tiver um gerenciamento muito bem feito. Então, esse nivelamento que deveria ser numa média é muito importante se for feito numa média. Se for cobrado em cima, porque se todo mundo querer se igualar com o pessoal do BOP... A nossa tropa ela é toda muito boa, né? Graças ao bom Deus, mas a pessoa entender os seus limites atuais e entender que ela pode melhorar esses limites. E hoje em dia, que ela também pode falar: chefe, não estou bem. Exatamente. Porque hoje temos amparo para isso. Verdade. Né? E entender que ele não está bem hoje, amanhã ele pode estar ótimo. Entender que, de repente, o limite dele hoje de 1 a 10 é 5, e ele pode se preparar, e daqui a pouco é 8, 9, é 10, né? Que as pessoas evoluem, que as pessoas crescem. Isso é inerente ao ser humano e mais inerente ainda à atividade policial. Né? Graças a Deus. Vamos lá, Cadimel, só para a gente fechar, já batendo aí, mais ou menos, acho que já bateu 1 hora de conversa, de boa conversa. O que você acha realmente disso tudo, de tudo que foi falado, que se você pudesse hoje dar um conselho à nossa tropa, Cadimel, você aconselharia? Se você tivesse um conselho para dar, qual seria esse conselho para o nosso policial militar? O primeiro conselho que eu daria é: procure a academia mais próxima da sua casa e se matricule na academia e vá para a prática física. Depois, vá no médico e peça uma avaliação de todos os seus hormônios e vitaminas e faça essa reposição. Depois, procure uma convivência harmoniosa com a sua família. Das primeiras raivas que a gente tem todo dia, segura essa raiva, segura para um próximo momento. Eu li em algum lugar, se eu estiver errado, a senhora me corrige, que esse momento de ira, de raiva, ele dura em média 90 segundos.
é o ápice, né? Segura esses 90 segundos, né, Cadmiel? Respira Faz fundo. 3 Depois disso, respirações. você fica mais inteligente. Isso, mais resiliente. Faz o mindfulness lá. o mindfulness. Neurociência, seu lóbulo pré-frontal cresce. Isso, que é o decisor, né? Ó, por exemplo, você tá no trânsito, uma pessoa vamos dizer, te dá uma fechada que você se sente totalmente injustiçado. Você já sai dali de dentro do carro com vontade de reagir contra ele. O que eu conselho, como o Coronel pediu para me dar umas dicas, eu vou dar a dica. Isso. Sai do carro, dá primeiro uma olhada ao redor para entender um pouco Ou da nem coisa sai, né, e começa. Cadmiel? Às vezes não precisa nem Não, mas sair. para entender a situação e primeira coisa, respira pelo menos 3 vezes profundamente. Vai embora. Não toma nenhuma decisão antes de fazer isso. Faz essa respiração, depois você vai dizer que entendeu o que aconteceu. Porque no primeiro momento a tendência é sair correndo para cima do camarada e querer segurar ele pelo pescoço logo. Então, essa evita muita coisa se fazer isso aí. Quando eu vi essa prevenção. história dos 90 segundos, a primeira coisa que eu pensei, quantas pessoas são presas por causa de 90 segundos? Mas 90 segundos que é o ápice da ira, né? Que é aquela hora que você vai explodir. É o pavio do barril de pólvora, né? Que Então, você tem que parar. Sempre dá essa parada, pensar, respira 3 vezes. Ou ir embora, não vou. Pô, foi fechado, cara, não bateram em mim. Né? Pego a placa ali, sou policial militar, pego a placa, passo por uma viatura da área, não me envolvo em confusão, não exponho a minha pessoa fisicamente, não exponho a minha polícia militar, a nossa corporação. Não agredo ninguém, não sou agredido, pronto, resolvi a situação. Porque até falando, isso aí me lembrou uma situação quando os psicanalistas, fundadores da psicanálise, o Freud, o Jung, Carl Abraham, eles estavam estudando sobre o suicídio. O Jung trouxe uma situação interessante sobre o suicídio. Tem pessoa que quer se suicidar, mas ele não quer se matar, ele quer que alguém o mate. Então ele sai da rua e provoca policial, alguém. Né, que fala muito nos Estados Unidos. Ele sai e provoca alguém porque ele quer que alguém mate, mas ele não quer dar. E isso é uma armadilha para o policial Pode militar. ser uma armadilha no momento E que cabe ao policial militar, com o tirocínio policial militar, né, com a inteligência policial militar, que tem ocorrências, doutora, que você entra nela, você já sabe, a sua ocorrência, o desfecho dela é essa. Porque você já teve ali várias vezes. Né, e você vai saber conduzir aquela ocorrência da melhor forma possível. Eu costumo falar, Cadmiel, princípios de abordagem. Lá, não sei se você chegou a estudar um livrinho amarelo, que a gente estudava antigamente, e esses princípios, eles são muito sábios. E um princípio é superioridade, ação surpresa, unidade de comando. Se tem o princípio da superioridade, o princípio eu não vou agir contra 5, 10 bandidos se eu não tiver 10, 15 policiais ali do meu lado. Eu tenho que respeitar princípios, eu não posso inventar, eu não posso ser um inventor. Eu não posso querer inovar numa atividade onde, se eu errar, eu mato alguém ou eu morro. Se eu estiver ouvindo aí, o Orlando Mesquita de Araújo era um baixinho, bem mais baixo que eu. Não era o Orlandinho lá da Orlando, nessa época ainda tinha o Fusquinha, ele estava trabalhando no Fusquinha só. E o que ele fez? Ele viu 5 camaradas, ele disse, eu vou abordar esses caras. Ele parou o Fusquinha, já gritou tinha aquele megafonezinho, todo mundo com a mão na parede e tal. Aí ligou os farol altos. O primeiro princípio, né, da superioridade. Pois é, aí ele gritou lá fora, ô parceiro, fica de olho aí, eu vou fazer uma revista aqui, o primeiro que se mexer, mete bala na sorte acompanha os audazes, mas não vale a pena. Doutora, se a senhora, né, pudesse fazer um resumo do nosso bate-papo, o que a senhora deixaria de interessante para o nosso público policial militar, para o nosso público operador de segurança pública, para os operadores de segurança privada, para aquelas pessoas que têm interesses na segurança pública e que estão assistindo a senhora nesse momento? O meu desejo é que cada vez mais possa ser quebrado esse tabu, né? Que a psicologia seja cada vez mais parte das nossas vidas. Psicologia não é para maluco, é para todo mundo. Para gente inteligente. É um acompanhamento, é um apoio, é uma figura de apoio, alguém que está ali para você desabafar, para você não encher o saco da tua esposa se você não estiver bem, para você não ligar para algum amigo e contar alguma coisa que talvez você não quer contar para ele não precisa saber, talvez seja delicado. É um apoio, sabe? Essa rede de apoios é muito importante. É muito importante. Se Pelo você tem essa de Harvard, possibilidade, é um investimento de muita qualidade.
Tem um estudo de Harvard no início do século para cá que fala exatamente isso, dos fatores que levam à longevidade. E um dos fatores, e que a gente aqui na DVPC, a gente visualiza muito, normalmente os nossos profissionais de segurança pública, que são muito longevos, eles têm educação física como um dos pilares, e as redes de apoio e relacionamento como outro pilar, e a espiritualidade como outro pilar. É muito importante. Então, policial militar, né? Fazendo um pequeno resumo, né, doutora? Exatamente. Fazer educação física, ter uma rede de relacionamento, uma rede de apoio e ter um embasamento, uma busca por algo maior que a gente, que é a espiritualidade. Isso é muito importante. Aí a gente busca também os limites, que a senhora tanto falou, que é importantíssimo entender os limites. E, de repente, não entender que hoje o meu limite não é alto, é interessantíssimo, porque, de repente, o meu limite amanhã é altíssimo. Eu posso me trabalhar para isso. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Sim. É um sinal de inteligência policial, né? Então, Cadmiel, é isso, né? Muito obrigado pela sua presença. Você sempre sabiamente assessorando a diretoria de veteranos da Polícia Militar. Doutora Raquel, um privilégio imenso. A senhora já está convidada para outros bate-papos. Obrigada, é um prazer estar aqui. E a gente está aqui realmente muito agradecido, muito lisonjeado pela presença de você que nos assiste, policial militar, operador de segurança pública e privada do Brasil e de Brasília. Obrigado. Muito obrigado, comandante, pela oportunidade. Obrigado, colega. Eu acho que a gente... Obrigado, Neide.